Nós vamos finalizar então o capítulo 5 na parte bidimensional. Nos últimos exercícios nós analisamos uma treliça, anteriormente também, e agora nós temos essa estrutura, que é uma estrutura de uma escada, e é solicitado avaliar as forças nas reações de apoio. Então, um sistema bastante tranquilo, onde nós temos aqui uma reação em A, um apoio móvel e duas reações em I, onde nós podemos atribuir dessa forma. Então, temos aqui o somatório das forças em x igual a zero. Não temos nenhuma força em x, embora exista um ângulo dado aí, mas para os nossos propósitos neste problema não é necessário usar esse ângulo. Então, dessa forma, nós temos que x é igual a zero. Somatório das forças em y, nós temos a reação em a reação em I, a força de 80 e a força de 120. Então, AI mais IY é igual a 200. E podemos calcular também o somatório dos momentos em relação ao qualquer um dos pontos, mas o ponto I, como tem duas forças, é o melhor ponto. Então, nós temos aqui que 120 tem uma distância de 11 polegadas. Então, eu tenho 11 vezes 120, ele gira horário. Ou melhor, anti-horário, né? Então, anti-horário, anti-horário e horário. Depois nós temos 11 mais 7, que vai dar 18 polegadas, vezes a força de 80. E no final nós temos aqui 888, que vai dar 24, vezes a força AY igual a zero. Então, fazendo essas contas e somando, nós vamos encontrar que esse AY ele vai ser igual a 115 libras. Substituindo na de cima, nós vamos ter ali 200 menos 115. Então, isso vai dar 85. Então, a partir daqui, nós vamos ter que o A, ou melhor, que o IY vai ser igual a 85 libras, força, né? De novo, pegando esse valor, pegando esse valor aqui e substituindo aqui. Então, x é zero e temos todos os valores, ok. No próximo, nós temos essa estrutura e ela corresponde ao 518 nosso. Então, eu tenho aqui uma barra ABC, que é essa barra horizontal, e ela está presa através de um colar na barra DE, e ela desliza sem atrito. Determina as reações de apoio nos pontos A e B e expressa suas respostas em termos dos parâmetros como P e A. Então, é um exercício semelhante, só que agora nós não temos valores numéricos. É interessante perceber que nós temos aqui os apoios B e D, mas ele pede apenas a reação no apoio B e A. Então, não precisamos do resto da estrutura, mas essa estrutura aqui de A, observem que ela pode deslizar, né, em ED livremente, mas ela não pode fazer esse movimento horizontal, porque ela está presa pela barra, e ela também não pode girar. Então, existe aqui uma resistência ao momento. E aqui em B eu tenho um apoio que é um apoio simples, então eu tenho aqui um apoio que tem uma reação horizontal BY. Então, através disso, se a gente separar essa estrutura da outra, visto que são duas estruturas separadas, elas não estão coladas, então eu teria essa imagem aqui.
E através dela, que é basicamente que eu desenhei ali em cima da figura, mas para ficar mais organizado, a gente vai usar essa imagem aqui. Então, a partir dela, nós temos somatório de forças em x, somatório das forças em y e o somatório dos momentos em relação ao ponto A ou B também, tanto faz. Mas vamos pegar B. Então, ok. Em y, ou melhor, em x, eu só tenho essa força AX igual a zero, não tem mais nada. Em y, eu tenho BY menos P igual a zero. Então, BY necessariamente é igual a P. Não tem muito mistério nisso. E agora a gente pode até calcular o momento, mas se vocês observarem, não tem muita necessidade. Então, calculando esses momentos em relação ao ponto B, eu tenho esse MA e depois eu tenho a força P. A força P está a uma distância de A. Então, eu tenho A vezes P, mas com giro anti-horário. Então, isso é igual a zero. A partir disso, então, eu tenho que MA é igual a P vezes A, ou A vezes P, e também encerramos este exercício aqui. Continuando, nós temos esta barra, né, que é uma viga, e ela é inclinada, né, como eu coloquei aqui na figura ao lado. E nós temos o seguinte: determinar as reações no suporte. Observe que nós temos dois suportes, um móvel e um fixo. Então aqui é fixo, impede aqui o movimento vertical e horizontal, mas não impede o giro. E aqui eu tenho um apoio móvel que permitiria o deslizamento. Cuidado com essa parte C, porque isso aqui não é um apoio, isso aqui é um suporte, né? Uma fixação que eu tenho aqui em C, suportando um peso de 200 libras. E aí ele diz o seguinte, que essa viga, ela tem... no cabo dela tem uma força aplicada de 2.000 libras, né, como eu já falei, mas também ela tem um peso uniforme de 26 libras por pé. Então, libra foot. E aí eu tenho aqui 10. Então, isso quer dizer que o peso da viga é 10 vezes isso. Ou melhor, eu tenho 11, né? Porque tem meia polegada, ou melhor, meio pé aqui em cada lado. Então, são 11. Então, eu vou colocar aqui que o L dessa viga, o L da viga, é igual a meio mais 10 mais meio, que está bem discreto isso dali, quase que eu não vi. Então, nós temos 11. Isso quer dizer, então, que o peso da viga vai ser igual a 11 vezes 26. 11 vezes 26. Então, fazendo essa multiplicação, nós temos 286 libras. Então, agora nós temos o peso da estrutura e precisamos calcular as reações no apoio A, B e acrescentar o peso da viga. Observem que eu tenho aqui essa força suportada nesse cabo, mas eu também tenho o peso da própria viga. Então, esse peso nós vamos colocar, embora em sala nós já tivemos essa aula, né, falando de centroide, mas teoricamente neste ponto aqui no capítulo 5 nós ainda não falamos de centroide. Então, toda vez que eu tenho um peso distribuído, eu vou colocar ele no centroide da estrutura, que seria aproximadamente o ponto médio dela. Então, eu vou pegar esses 11 pés de tamanho, né, de comprimento, e vou seccionar aqui na metade e colocar esse peso na metade dela. Então, colocando a imagem com essas reações, vocês vão perceber que agora vai acontecer algo diferente, né? Eu tenho aqui uma inclinação na viga, então ela tem aqui 10 graus, observem que esse apoio aqui está inclinado, né? A viga está inclinada e o apoio também, então eu tenho 10 graus. Isso quer dizer que essa reação ela é vertical e horizontal. Normalmente eu posso virar essa reação um pouco para descobrir ela em relação a esse eixo, mas enfim, não é o nosso objetivo agora. A força
ela não está inclinada em 10 graus, a força no cabo. O cabo é vertical, mas eu posso inclinar essa força aplicando esse ângulo de 10 graus aqui. Por que isso? Quando eu faço esse procedimento, eu vou calcular os momentos através de distâncias vezes forças ortogonais. Então, isso impede que eu tenha outras relações aqui para avaliar. Então, a partir disso, a gente já começa com o somatório dos momentos. Então, em relação ao ponto A, observem o seguinte: o ponto A tem uma distância de meio pé. Então, quando eu faço, e também por que eu escolhi o ponto A? O ponto A tem uma força AX e AY, né? Então, quando eu faço isso agora, eu tenho aqui uma distância de 5 pés, mas essa força não é ortogonal a essa distância, então eu preciso decompor ela. Vou colocar em azul, a sua decomposição em relação a esses novos eixos ficaria dessa forma. Então, com os 10 graus aplicados. O apoio B ele já está inclinado. E de modo semelhante, a força aqui no cabo, ela também não está. Então, nós precisamos fazer esse procedimento. Quando nós aplicamos aqui os cossenos, nós vamos ter as forças verticais em relação ao novo eixo. Quando nós aplicamos os senos, as forças horizontais em relação ao novo eixo, que é o eixo AC. A partir disso, então, calculando os momentos em relação ao ponto A, nós temos a primeira força aí como a força B, que gira horário. Então, ela é negativa. E aí eu tenho menos 286, que foi o peso da viga que nós calculamos ali em cima, vezes uma distância, ou melhor, vezes a sua decomposição, né, cosseno de 10, vezes uma distância de 5 pés. Depois nós temos a força B, que ela gira anti-horário, então ela é positiva. E aqui nós temos então uma distância de 10 menos 3, que é 7. Observem que eu estou desconsiderando o meio do começo da viga. Então, 7 vezes B, no caso aqui seria um BN, né? Depois disso, nós temos a força em C, que é a força do cabo. Vou colocar esses valores aqui embaixo. E aí eu tenho o seguinte agora, eu tenho 10 de distância, ela gira horário, então 10 vezes 2.000 vezes o cosseno de 10, e isso vai ser igual a zero. Então, com isso nós podemos somar e descobrir o valor da reação agora, né? Não tem muito mistério. A partir disso, então, eu tenho que essa força em B, nós vamos somar aqui 20.000 cosseno de 10 mais 5 vezes 286 cosseno de 10 e dividir por 7. E, bom, como é muita coisa, eu vou colocar aqui isso. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, 5 vezes 286 mais 10 vezes 20, 2.000. Isso tudo vezes o cosseno de 10 e depois dividido por 7. Então, com isso, nós vamos ter aqui o valor de BN, que vai ser igual a 3.015 libras. Então, nós podemos fazer o somatório agora das forças verticais. Então, somatório das forças em Y seria, eu tenho a força do peso da viga, do cabo, B e A. Essas são as forças verticais que nós vamos somar. E aí nós vamos somar elas no sentido principal que elas estão. E o que eu quero dizer com isso? Observem que A é vertical, o peso é vertical, o cabo é vertical, então só B que não é. E a partir disso, o que eu vou fazer? Decompor B para vertical. Então, quando eu calculo o cosseno de B, eu consigo essa vertical. Então, assim, eu tenho AY menos 286 menos, ou melhor, mais
BY cosseno de 10 e menos os 2.000 ali do cabo. Tenho 2.286 de peso total. Como eu já tenho o valor de B, eu consigo, na verdade, ao invés de chamar de BY, eu vou chamar de BN, porque o BN que a gente calculou, então eu consigo decompor ele. Então, a partir disso, nós já temos os valores de B. Então, é só substituir. E aí, a Y ficaria 2.286 menos 3.015 cosseno de 10. E fazendo essa conta, nós vamos ter então a y igual a menos, ele vai ficar negativo, 683,19. Vai dar 2, 683,2 libras força. Ok. Ainda temos então a força em X. Porque como todas essas forças estão decompostas, então é relevante calcular a força em X. Observem que eu tenho AX e eu posso atribuir aqui um B. Como o B aponta para cima, então ele vai apontar aqui para a direita também. Então, mais BN seno de 10. Então, isso é igual a zero. Sabendo, então, de novo, que eu tenho 3.015, só que agora vezes o seno de 10, então eu já consigo diretamente aqui o AX, que vai ser 500 menos 523,5. No caso, é só substituir BN, calcular o seno e passar para o outro lado. Então, sem mistérios. Ok. Esse próximo aqui, quando os exercícios têm uma lâmpadazinha, eles são exercícios, problemas teóricos. Então, você precisa analisar. Ele corresponde ao nosso 528. Então, tem aí uma parte de uma estrutura que é suportada por um entalhe em V sem atrito. Quais são as reações de apoio adequadas? As mostradas na parte B ou as mostradas na parte C. E aí a nota que ele dá, problemas conceituais, são sobre explicações, não cálculos. Nem sempre isso é uma verdade, tá? Às vezes problemas conceituais sim envolvem cálculos, mas cálculos algébricos. Então a explicação, eu acho que nós já fizemos um assim, onde o problema era teórico, mas o cálculo existe. Mas nesse caso realmente não, tá? É só um problema teórico, é só uma explicação. Coloquei porque eu quero que vocês pensem nisso. Se vocês sabem responder isso, vocês entenderam toda a teoria. Na verdade, resumindo a pergunta, é o seguinte: eu tenho essa estrutura apoiada aqui nesse entalhe. Qual dessas duas corresponde às reações de apoio mostradas aqui? E eu já coloco a resposta. Então, vamos ver como é que eu vou colocar isso. B e C estão corretos, ou melhor, são aceitáveis. Porque se eu analisar apenas os apoios, então eles vão ter reações aqui apenas ortogonais. E aí essa estrutura está correta. Se eu decompor, então eu tenho essas outras reações. E aí também está de certa forma correto. Talvez não tão completo, mas correto. Então pensem nisso. Então, seguindo, nós vamos agora para o 548, que eu creio que corresponde ao capítulo 5.2. 5.3. Então, ele é o número 5.34.
E vamos avaliar esse problema então. Ele pede aqui para determinar as reações no ponto A e a força suportada pelo cabo. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui um apoio em A, uma carga em D e os cabos passando entre C e B. Em C, esse cabo vai ser puxado para cima. Esse cabo do meio, ele é um cabo que só está atravessando. Então, aqui eu tenho a força para cima, aqui eu teria para baixo. E agora, quando eu chego aqui, eu teria essa força em B apontando para baixo. Então, pela ideia do equilíbrio, essa está para cima, essa está para baixo. Se essa está para baixo, aqui está para cima. Se aqui está para cima, aqui também, então no ponto B ela precisa estar para baixo. Então, observem que elas se anulam nesse pedaço do cabo e nesse daqui. Então, só para desenhar para ficar visível isso, então eu teria aqui uma força assim, né? Aqui teria as forças assim, aí aqui assim, logo no ponto B ela estaria para baixo. Então observe que elas vão se anulando de certa forma, sobrando apenas uma. Na verdade, no cabo elas se anulam todas, né? Mas aí eu tenho as duas forças principais que sobram, que aí eu vou colocar na imagem aqui como que isso fica. Que é uma coisa intuitiva, vamos colocar dessa forma. Então, eu tenho somatório das forças em X automaticamente nulo. Somatório das forças em Y igual a zero. Então eu tenho aí menos 200 mais T mais AY igual a zero. Então eu sei que AY vai ser 200 menos 2 vezes T. E aí resta descobrir quem é T. Através de somatórios dos momentos a gente faz isso. Então começamos no ponto A, porque é o ponto que tem o apoio, né? A partir disso nós temos o seguinte: giro anti-horário, giro horário, giro anti-horário. Então, o primeiro cabo T, que está aqui, ele tem uma distância de 2 pés, o segundo de 4 e a terceira força de 6. Então eu tenho aqui 2, 4 e 6. O primeiro gira horário, o segundo anti-horário, o terceiro, ou melhor, o primeiro anti-horário, horário, anti-horário. Então 2 vezes T, depois menos 4 vezes T também, e depois 6 vezes 200. E aí isso precisa ser igual a zero. Dividindo todo mundo por 2, eu teria T menos 2T, que dá menos 3T, mais 6 vezes 100, que é 600. Então nós temos o seguinte aqui. Isso ficaria T menos 2T igual a menos 600. Então vai dar menos T, e aí T vai ser igual a 600 libra-força. Substituindo esse valor de T aqui em cima, né, como nós já temos feito, aí eu consigo obter um AY que vai ser igual a... Ou melhor, deixa eu fazer uma correção, né? Porque um T aponta para baixo e o outro aponta para cima. Então aqui, na verdade, eu já descobri quem é
o valor de AY. Então nem precisa dessa substituição, nem tem onde substituir, na verdade. Ok. Seguimos então. Vamos deixar aqui embaixo mesmo. Este eu acho que não temos no livro ele, tá? Então ele é um exercício novo. Então determina as reações de apoio, de novo. O que acontece nesse? Eu tenho uma estrutura aqui que tem um momento, tem uma força e ela tem dois apoios, o apoio A, B e na verdade tem o E também. Só que essa peça EB ela pode ser substituída e manter só a estrutura da figura, sem a peça EB. E aí isso facilita para os cálculos. Só que para substituir essa estrutura EB eu preciso colocar a reação referente a ela. Então são duas na verdade, uma vertical e uma horizontal. Mas se nós colocarmos assim, fica mais difícil descobrir quem é a vertical e a horizontal, porque eu ganho duas reações. Então a gente pode colocar uma só, de um sentido de E para B, ou de B para E decompor essa reação. E aí isso ficaria com essa cara aqui. Observem que as medidas são dadas, 4 de distância vertical, 4 de distância horizontal. Então, o ângulo dessa reação seria um ângulo de 45 graus. A partir disso, nós fazemos, então, o somatório de forças em X, somatório de forças em Y, e depois o cálculo do momento em relação a algum ponto, que provavelmente a gente deve escolher o ponto A, que tem duas forças. Observem que se eu colocar essa reação como duas reações separadas e não dependentes, eu teria então 4 reações agora, e não 3. E aí seria complexo para descobrir o valor dessas reações. Então, a partir disso, eu tenho aí, na horizontal, um AX menos um BX cosseno de 45. E aí, lembrando que como é cosseno de 45, o ângulo é 45, tanto faz se é seno ou se é cosseno. Vai dar o mesmo valor. Depois eu tenho a soma das forças em Y, onde eu tenho um AY menos um B. Na verdade aqui eu vou usar só B, né? Porque como eu não estou em função de B sem decompor ele, então fica melhor usar assim. E aí então eu tenho, ou vou até mudar, vou colocar aqui uma força FBE. Então agora essa força FBE está em função do seno de 45. E depois eu tenho a força de 30. Então, ok, as forças em Y. E agora os momentos eu tenho então 4 vezes o FBE seno de 45. Depois eu tenho o próprio momento que está ali anti-horário, que é 400. E depois eu tenho a força de 30, que está a uma distância de 24. E gira horário. 24 vezes 30, o menos 4 aqui, porque gira horário também. E aí nós temos então todas as forças. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos obter aqui 24 vezes 30 mais 400 dividido por 4 vezes o seno de 45. Então, isso vai dar 113,13 e negativo. Então, meu FBE é igual a menos 113,1 em libras. Descobrindo esse FBE, então eu consigo descobrir o valor de AY, né? Que vai ser esse valor vezes o cosseno de 45 e menos 30. Então isso vai dar
mais 50 que passando para o outro lado fica menos 50. Então aqui eu tenho um AY igual a menos 50 libras. E de modo semelhante, a gente vai fazer isso aqui em cima e vai obter um AX igual a menos 80 libras. Então, ok. Seguimos. Agora eu já tenho aqui um problema mais complexo, né? Ele corresponde ao nosso 536, porque nós temos duas imagens, a 36 e a 37. Então ficamos com o 36. E aí nós temos duas situações. Na primeira, o ângulo é 0 e na segunda o ângulo é 30. Na verdade, isso daqui é exatamente igual ao exercício que nós fizemos nos resolvidos. E aí observem o seguinte, ele fala que ele dá o raio das polias, né, 350, e ele diz que a força P ela é igual a 10 kN. Então esse é o único dado que ele dá, e que na letra A o ângulo é 0, né? Então em A eu tenho θ igual a 0, e a partir disso a gente faz esse equilíbrio. Então observem que eu tenho aqui na polia igual a 0, então eu tenho aqui força para cá se anulam. Depois eu tenho ela descendo, só que ela descendo vai estar decomposta, né? Então aí vai ser importante eu considerar essas forças da seguinte forma: eu vou precisar decompor ela em uma vertical e uma horizontal. Depois eu tenho aqui os apoios fixo e móvel, então vertical e horizontal, e aí nós encerramos esses apoios. Então eu coloco aqui a figura para ajudar a gente, onde eu já tenho essa decomposição, mas observem que ele colocou muitas forças P. Nem todas são exatamente necessárias nesse cálculo, tá? Por exemplo, essas forças aqui, elas se anulam, essas forças centrais. Então, há que pensar melhor na colocação delas, pelo menos neste primeiro problema. No segundo, talvez sejam necessárias. Então, temos o seguinte: somatório de forças em x, y e momento. Somatório das forças em x, eu tenho que os P se anulam, né? Então esse P menos P ele é desnecessário. E aí eu posso colocar o seguinte: eu tenho AX para a direita e eu tenho P seno de 15 para a esquerda. Como eu já tenho o valor de P, então eu já tenho o valor de AX. P é 10. Então 10 vezes seno de 15 vai dar 4,22. Então P vai ser 2,59 kN. Depois a gente soma as forças em Y e aí eu tenho a mesma situação, né? Tenho AY mais BY menos P e menos P cosseno de 15. E aí acabaram as forças, sabemos os P's, mas não resolve muita coisa. Então vamos ao somatório dos momentos em relação ao ponto A. É mais relevante. Na verdade, o ponto D ele anula mais forças que o ponto A. Observem que no ponto D eu anulo essa e essa. Então sobram só as 3 forças laterais. Porque aqui eu não posso ter o momento sobre o ponto. Não posso ter momento sobre o eixo e também sobre o eixo. E aí sobra só essa que é ortogonal a esse ponto e essas duas também vão ser ortogonais a esse ponto. Então o ponto D é melhor. A partir disso,
nós temos então uma distância de 4 metros verticais e 6 horizontais. Daqui até aqui eu tenho 4 vertical, 2 horizontal e aqui eu tenho 6 horizontal. Então, a partir disso, a gente vai escrever o seguinte: eu tenho 6 vezes P, que gira anti-horário. Depois eu tenho 2 vezes A, que também gira anti-horário, AY, né? E depois eu tenho 4 vezes AX, que também todos giram horário, anti-horário, né? E aí, a partir disso, como eu já sei o valor de P, já sei o valor de AX também, eu consigo descobrir quem é AY, que vai ser 6 vezes 10, que é 60, menos 4 vezes 2, 59, ou melhor, mais 4 vezes 2, 59, dividido por 2. E isso vai dar menos 35,2 kilonewtons. E aí falta B, né? Então, para achar B, a gente vai usar essa equação daqui, onde eu tenho, então, esse valor no lugar de AY, né? No lugar dos P's eu tenho 10. E agora é só descobrir o valor de B. Então, BY vai ser 10 cosseno de 15 mais 10 mais 35,2 vai dar 54,8. Né? Isso tudo negativo, passando para o outro lado fica positivo. 54,8 kilonewtons. Aí, ok. Na letra B, a gente vai ter algo semelhante, só que agora eu tenho um ângulo, né? Então, esse ângulo θ é de 30. O que acontece? Esse ângulo muda muito a história, porque agora eu vou ter várias forças e elas vão se decompor, então eu não posso mais desconsiderar como eu fiz aqui em cima, né? A partir de agora, realmente é necessário considerar essas forças aqui, porque antes esse P anula esse P. Mesmo que eu tenha a decomposição de outro P aqui, isso continua sendo verdade. Mas agora eu tenho muitas forças. Então esse P vai ser decomposto, esse P vai ser decomposto, e aí eu preciso considerar todos os pontos. A partir disso, então, eu tenho o somatório das forças em X, que vai ser igual a 0 da seguinte forma. Eu tenho AX menos P do ponto... Eu vou colocar os pontos aqui. Esse é o ponto E, esse aqui é o ponto D. Ok. Então, o P do ponto E mais o P do ponto D menos o P seno de 30 do ponto E e menos o P seno de 15 do ponto D. E aí isso vai ser igual a 0. Então a quantidade de forças ela aumenta bastante agora. E aí é P com P, né? E sobra que AX vai ser igual a P seno de 30, que é 5 kN, menos P seno de 15. Então, fazendo essa conta, tem o P seno de 15 é o 2,58, mais 5 vai dar 7,58,59. Então, 7,59 kilonewtons, negativo ou positivo. Ok, o somatório das forças em Y também não vai ser muito diferente, a gente vai ter uma quantidade de forças grande. Então, AY mais BY menos P
cosseno de 30 agora, menos P cosseno de 15. E, ok, isso é igual a zero. Aí, de novo, nós sabemos esses P's, né? Mas a gente ainda não consegue resolver a partir daqui. Então, a gente faz o somatório dos momentos. Todos os pontos são tão ruins quanto os outros, mas, de novo, o ponto D anula a maior quantidade de forças. O ponto D anula essas duas, essa daqui e essa daqui. Então, sobram 3 de novo. A diferença é que essa vai ser decomposta. Então, a partir disso, o somatório em relação ao ponto D vai nos dar a mesma estrutura anterior. Inclusive, eu vou até copiar, porque isso daqui vai se manter. Eu tenho essa mesma estrutura porque são as mesmas relações, né? Então, com exceção desse 6P, esse daqui é que vai mudar. Então, agora o P, eu tenho tanto P cosseno quanto P seno. Só que o P, eu vou fazer ele de azul. Esse aqui é o meu P cosseno e esse aqui é o P seno. Só que observem o seguinte, o P seno não pode gerar momento sobre esse ponto. Então agora eu tenho o P cosseno, né? E aí ele vai continuar girando no sentido anti-horário e vezes 6, né? Aí tem a distância. Então 6 vezes o P cosseno de 30. Quer dizer, só acrescentou o cosseno de 30. A estrutura se manteve exatamente igual. Então, fazendo essa conta de novo, nós vamos ter o valor de AY, cadê? A X eu já tenho, né? A X é 7,59. P eu tenho é 10, então eu vou obter aqui o AY. Então, esse AY vai ser igual a 4 vezes 7,59 mais 6 vezes 10 vezes o cosseno de 30 e dividido por 2. Que vai dar, então, 41,2. Faltou alguém? Falta o B, né? BY. Então, o BY, a gente vai recuperar aquela equação lá de cima. E ele vai ficar da seguinte forma. BY vai ser igual a P cosseno de 30 mais cosseno de 15 menos AY. Então, de novo, o AY está ali em cima, o P a gente já sabe que é 10. Aqui é negativo, né? Então, somando isso, nós vamos ter um BY de 59,5 kN. Então, ok. Seguimos. Agora nós temos essa estrutura que eu escolhi ela por sua semelhança, né? É fácil perceber a estrutura de uma ponte nessa figura. E aí, a partir disso, nós vamos fazer esse exercício, que ele é o 540 nosso. Então, eu tenho a estrutura mostrada, o elemento ABCD apoiado por um pino em C e por um cabo que envolve a polia E. Então, perceba que esse cabo é um cabo único que passa por uma polia. Sem atrito, né? Porque os atritos só é inserido no capítulo 9, então isso daí é bem intuitivo de perceber. A partir disso, especifique se o elemento ABCD tem fixidez completa ou parcial e se é estaticamente determinado ou indeterminado. Se a gente olhar para essa estrutura em relação à fixidez,
nós vemos aqui dois apoios, né? Entre aspas, três, se a gente considerasse a polia, mas ele fala do elemento ABCD. Então, tem o apoio C apenas. E esse apoio vai me dar uma reação, mas eu também tenho as incógnitas em F e as incógnitas de T, que é a atração nesse cabo. Assim eu tenho três incógnitas, tenho três equações, então eu consigo determinar, né? E eu sei que ele é um problema estaticamente determinado. E além disso, então ele é, vou até colocar isso aqui, né? Em relação à letra A, ele é estaticamente determinado e ele possui uma fixidez completa. A estrutura dada nele é suficiente para manter ele parado no espaço. Então, a partir disso, na segunda, na letra B, ele pede para determinar a tensão no cabo em termos da força F e do comprimento L. Enfim, ele fala outras coisas que não tem necessidade. Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar essas forças, né? Eu tenho a força no cabo, que é a força T, é o mesmo cabo, então ele tem a mesma força T, a diferença é as componentes, né? Eu tenho aqui uma componente de 1 para 2 na primeira e 1 para 1 na segunda. E então eu preciso aqui calcular 4 mais 1, raiz de 5 na primeira e raiz de 2 na segunda. E a partir disso a gente pode montar essa estrutura. Eu acho que não precisa nem pegar a imagem, mas se a gente traçar uma reta aqui, eu tenho então as forças. A força F aqui, uma força T aqui, outra T aqui e duas reações, né? Uma na vertical e outra na horizontal. Então eu tenho aqui força F, no cabo T, um CY e um CX. E aí a partir disso a gente pode fazer aqueles somatórios clássicos, lembrando que T precisa ser decomposta, né? Então eu vou até escrever o vetor T, embora eu tenha dois vetores T, né? Mas enfim, o vetor T da esquerda, ele é dado por T vezes 2 sobre raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5 em J. Então esse é um dos vetores T. O outro vetor T ele vai ser da seguinte forma. Tenho 1 sobre raiz de 2, na verdade negativo, 1 sobre raiz de 2i mais 1 sobre raiz de 2 também j, né? É seno, ou cosseno e seno de 45, tá? Porque eles são dados na mesma forma. Aí ok, agora a gente consegue fazer os somatórios em x e y em momento. Começar com o somatório do momento primeiro. Em relação ao ponto C, né? Não temos muitas opções. E aí então eu tenho três forças, né? Os dois cabos T e a força F. Então a partir disso é interessante também eu colocar aqui as distâncias, né? Então tenho L aqui, L aqui, L aqui. Então percebam que de C até F eu tenho dois L's.
Então, 2Ls vezes F. Giro horário, anti-horário. Então, positivo. T já vai girar no sentido horário, T da esquerda. E aí eu tenho também 2L vezes T, só que agora o T vertical, que é 1 sobre raiz de 5. Então, ok. A próxima força T, que é a da direita, ela vai girar anti-horário. E aí eu tenho uma distância de L vezes T, e esse T é dado com 1 sobre raiz de 2. E é igual a zero. A gente vê que o L dá para simplificar todos eles, né? E dá para escrever a força F em função da T ou a T em função da F. Mas na verdade ele pede para determinar a tensão no cabo em função de F. E aí a gente consegue fazer isso. Mas vamos simplificar algumas coisas antes, né? Eu tenho L, L e L. E aí eu tenho agora 2 sobre raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 2. Ou melhor, vou fazer 1 sobre raiz de 2, que é positivo, menos 2 dividido por raiz de 5. Isso vai dar menos 0,18. E aí eu vou ter o 2F. Então, dividindo esse F, esse 2F, né? Por esse número, eu vou ter aqui menos 10,67, que vai dar 10,67. Então, meu T, talvez eu vou escrever isso tudo aqui, é um pouco enrolado. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho T igual a 2F, onde 2F vai estar dividido por 1 sobre raiz de 2 menos 2 sobre raiz de 5. E aí, mantendo a resposta em termos de F, isso aqui vai estar negativo, né? O de baixo também vai dar negativo o valor. E aí a gente consegue simplificar. Ou melhor, a gente consegue deixar ele positivo, que vai dar o 10,7 vezes F. A partir desse valor, a gente continua, né, com as equações de equilíbrio. Então, o somatório das forças em X. E aí eu tenho o seguinte. Em X eu tenho 2 T's. Né? Então, eu tenho o T vezes 2 raiz de 5 e o T vezes 1 raiz de 2 negativo. Por isso que eu escrevi a forma vetorial para já ajudar aqui. E mais o Cx. Então, como eu já tenho T em função de F, é só fazer essa subtração. Então, eu tenho agora 2 dividido por raiz de 5 menos 1 dividido por raiz de 2 e vezes 10,7. Isso vai dar 2. E 2 positivo. Então, passando para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, tem que ser x é menos 2 vezes F. E agora, fazendo o somatório das forças em Y, eu tenho aqui T vezes 1 raiz de 5 mais T vezes 1 raiz de 2 mais CY igual a 0. Então, não, falta falta o F. Menos F, e sim igual a 0 agora. Então, são 4 forças. E aí, mesma coisa, né? Então, 1 dividido por raiz de 5 mais 1 dividido por raiz de 2
vai dar 1,15 vezes 10,7, vai dar 12,35, aí menos 1, então eu vou ter 11,35 positivo, passando para o outro lado ele fica negativo. Então CY vai ser igual a menos 11,35F. Então conseguimos obter todas as forças em função de F. Esse aqui são os últimos agora. Então esse é o 546 nosso. E aí ele diz o seguinte: eu tenho uma antena rígida de fibra de vidro apoiada por uma mola helicoidal no ponto A, e que ela tem uma rigidez, a torção de 50 Nm por radiano. A força no ponto B é sempre horizontal e modela as forças do vento sobre a antena, né? É lógico que a gente pode pensar no lugar de uma antena algum suporte nosso estrutural. E aí ele pergunta: se a força F é igual a 5, qual vai ser a reação em A? Não, determina a rotação da antena, que é que determina a rotação dela. Como ele deu a constante de rigidez em função da torção, né? A gente tinha visto agora nesse capítulo uma nova forma de calcular propriedades em molas, né? No caso, não aquela equação de Hooke agora, mas uma equação que dá o momento. Então, o momento de torção da mola, que era K vezes θ, onde o K era um KT, que é a constante de torção em função da rigidez da mola. Então, quando ele diz aqui que é uma mola helicoidal, na verdade já nos induz a pensar isso. E aí, então ele pede se a força F é igual a 5 newtons, qual é a rotação, né, qual o θ dessa antena. E a gente pode aplicar aqui os mesmos princípios de antes, mas já pensando diretamente no momento dessa vez. Porque através do momento eu vou obter a rotação relativa. Então pensem no seguinte: se nós fizermos o somatório dos momentos em relação ao ponto A, nós temos então o próprio momento da mola, né, que é esse momento de torção da mola, mais o momento gerado pela força F, né, que seria aí 800, ou melhor, vou colocar aqui D vezes F. Então eu tenho isso. Observem que o momento F, o momento DF vai girar anti-horário. Então a mola vai retornar no sentido horário. E aí a partir disso eu tenho então que o KT da mola vezes θ vai ser proporcional ao momento D, ou melhor, ao momento da força, né? Onde eu tenho 800 vezes o cosseno de θ vezes a força F. Isso vai ser igual a 0. Então eu tenho KT, eu tenho F, mas eu não tenho o ângulo θ, né? Então eu preciso descobrir qual é esse ângulo θ. Então, substituindo aqui esses valores, eu vou ter o seguinte: eu tenho 50 θ mais 800 vezes 5 vezes o cosseno de θ. Então isso é igual a 0. Assim, eu tenho que θ vai ser igual a dividir por 50, né?
E aí cai negativo, 800 vai passar negativo, então fica tudo positivo. Então, vezes 800 vezes 5 vezes o cosseno de θ. Existe uma propriedade que diz que quando o cosseno de θ ele é pequeno, então eu posso aproximar ele de 1. Então, observa que o cosseno de 0 é 1. Se eu pegar o cosseno de 10, ele vai ser 0,98. Então, esse θ, ele é aproximadamente 1. Vou colocar aqui embaixo. É aproximadamente 1. E aí, a partir disso, então, eu tenho que θ vai ser 800 vezes 5 dividido por 50, que vai dar 80. Então, θ vai ser igual a 80. E aí, cuidado, tá? Não é 80 newtons. E, na verdade, eu vou fazer uma modificação. A gente não vai usar 800, não. A gente vai usar 0,8. Porque senão não vai dar a relação aqui. Na verdade, até dá, né? A gente pode transformar agora. Eu vou ter 800 radianos por milímetro. Não é isso? Newton metro sobre radiano, eu vou ter metro sobre milímetro. Aí eu transformo o milímetro em metro, cancelo com outro metro, fica só o radiano. Mas é mais fácil a gente fazer desse outro jeito. Então eu vou obter agora 0,080 radianos, né? Porque eu tenho rotação, e se a gente pensar nas unidades, eu tenho aqui Newton, milímetro, metro, aqui é sem unidade, é dimensional, e aqui eu tenho Newton metro sobre radiano. Então, Newton vai com Newton, metro vai com metro, e radiano sobe, e aí fica só o radiano. Então, a gente pode transformar o radiano em grau, e eu vou fazer isso multiplicando por 2π e dividindo por, ou melhor, eu vou multiplicar por 360 e dividir por 2π. E aí sim eu vou obter em graus. Então vai dar 4, 58, 36. Então eu vou dizer que esse θ vai ser 4,58. Mas é um ângulo muito pequeno também, né? É difícil fazer uma medida assim. Agora, a gente pode fazer a letra B, só para comparar. Então, observem que na letra B eu tenho a mesma estrutura, né? Então, somatório dos momentos vai ser igual, isso daqui também vai ser igual. E aí eu já vou copiar isso tudo aqui, mas o que vai mudar? É que agora a minha força F é 50. Então, eu multipliquei a força por 10. E aí, fazendo isso, nós vamos ter o seguinte. θ vai ser igual a 0,8 vezes 50 vezes o cosseno de θ e dividido por 50, porque esse 50 aí é o mesmo, né? E aí, o que vai acontecer é que eu vou multiplicar o ângulo por 10. Então, agora eu tenho 0,8 radianos. Quando eu fizer a transformação de 0,8 radianos e multiplicar 360 dividido por 2π, eu vou ter esse ângulo também multiplicado por 10. Então, o meu θ, ele vai ser em graus 45,8 graus. Ok. Mas tem um só que, né? Nessa situação, o cosseno de θ, ele é diferente de 1. A gente não pode considerar que ele é 1, o que leva a essa solução aqui como errada. Por quê? A força, ela vai aumentar o ângulo. Então, nós não temos, vou colocar aqui, não
temos θ pequeno. E a partir disso, então, nós precisamos de outra solução. E, na verdade, essa é mais complexa, tá? Então, nós vamos ter o seguinte. Eu tenho aqui a minha expressão menos 50 vezes θ mais 0,8 vezes 50, que vai dar 40. Então, 40 cosseno de θ, e isso é igual a zero. Isso aqui nós vamos precisar modelar. Observem que uma solução para essa equação, nós temos o seguinte. θ sobre cosseno de θ vai ser igual a 50 vezes 0,8, que é 40, né? Dividido por 50. Então, isso daqui não é tão simples de fazer, né? A gente vai precisar usar algum programa para solucionar, provavelmente ele vai gerar um gráfico, algo do tipo, e aí nós podemos então solucionar essa situação. E fazendo isso, nós vamos obter um θ. Dessa vez eu não vou colocar o programa não, mas aí o θ vai ser aproximadamente 0,641 radianos, que dá um θ de 36,7 graus, que é menor do que os 10, né? O que acontece? Quando a força vai aumentando, a gente vai mudando também o braço de alavanca dessa estrutura. E aí isso vai fazer algumas alterações no valor desse ângulo θ. E para finalizar, nós temos essa estrutura que corresponde ao nosso 547. E aí ele pede: desenhe o DCL para a estrutura mostrada e em seguida escreva as 4 equações de equilíbrio, somatório de força em X, em Y, momento em C, momento em D, e se possível resolva essas equações para determinar as reações de apoio. O que é o interessante aqui? Se vocês observarem com atenção, nós temos 4 incógnitas. E talvez aparentemente seriam problemas sem solução. Então a gente vai fazer o que ele pede e ver se realmente é possível determinar isso daqui ou não. Acho que eu vou abrir mais uma. Então nós temos o seguinte. O somatório das forças em X já é automaticamente dado, né? Eu tenho dy menos 40 é igual a zero. E a partir, ou melhor, dx. E a partir disso, então, eu já obtenho aqui que dx é 40 newtons. Depois eu tenho o somatório das forças em y. E aí os 3 apoios são simples. Então, a partir disso, eu tenho AY mais BY mais, melhor, CY mais DY menos 120 é igual a zero. Então, eu tenho aqui 3 incógnitas e não consigo, a princípio, descobrir esses valores. Faço somatórios de momentos em C e em D, como ele pediu. Então, em C, eu tenho aqui... A gente precisa perceber que C está aqui embaixo, né? Então, eu tenho essa força, essa aqui vertical e essas duas aqui. Então, começando pela esquerda, eu tenho giro horário e anti-horário. E aí eu tenho o seguinte. 9 vezes... 9 vezes 40 positivo, menos 10 vezes AY, depois menos também, que é a força 120, vai ser 30 menos 12.
Então, eu vou ter aqui, ou melhor, 20 menos 12, né? Então, eu vou ter 8. E aí eu tenho 8 vezes 120. Depois eu tenho mais 20 vezes dy. Então, observe que eu tenho duas incógnitas. Agora, em relação ao ponto D, eu tenho 12 vezes 120 menos 20 vezes CY, menos também 30 vezes AY e mais 9 vezes 40 igual a zero. Então, observem que se nós fizermos o sistema com essas duas, ou até as três equações, isso ainda provavelmente não vai ser fácil de resolver. O que a gente pode fazer é substituir uma delas, né, lá em cima. Então, colocar assim, que AY é igual a 120 menos CY menos DY. E aí tentar substituir isso em alguma das equações. Se a gente colocar isso nessa do somatório de momentos em C, observem o que vai acontecer. Eu tenho 9 vezes 40 menos 120 vezes 8, isso vai dar menos 600. Aí menos 10 AY, que é 120 menos CY menos DY, mais 20 DY igual a zero. Então, com isso eu vou ter menos 600, menos 1.200, menos 10 CY, menos 10 DY, mais 20 DY igual a zero. Então, isso aqui vai me dar menos 1.800, menos 10 CY, mais 10 DY igual a zero. E a gente pode fazer a mesma coisa na equação de D. Então, ali tem um AY também. E a gente pode fazer isso. Aí eu tenho 12 vezes 120 mais 9 vezes 40. Na verdade, 12 vezes 120 é negativo, né? Virou horário. Então, fazendo essa soma, eu vou ter... Vamos colocar aqui que é o momento em C. E aqui a gente vai fazer o momento em D. Então, eu vou fazer a mesma substituição. Então, eu tenho 12 vezes 120 mais 9 vezes 40. Vou conferir esse momento de novo. Então, em D não é negativo. Ok. Então, eu tenho agora aqui de novo 1.800, só que positivo. Menos 30 vezes 120 menos CY menos DY e menos 20 CY igual a zero. Ok. Então, fazendo essas contas, 120 vezes 30 tem 3.600 negativo, então eu vou ter agora menos 1.800. Aí mais 30 CY mais 30 DY menos 20 CY igual a zero. Então isso vai dar menos 1.800 mais 10 CY mais 30 DY igual a zero. Se a gente observar com atenção, essas equações são semelhantes. E
corrigindo o sinal aqui, que tinha um menos ali fora, né? Então elas são semelhantes. E aqui vai ficar assim também. E aqui eu vou obter, na verdade, 30, né? Ok, então elas não são só semelhantes, elas são iguais. Isso quer dizer que você não consegue resolver, tá? Então não é possível encontrar as reações, porque essas equações elas são dependentes. Então eu não tenho incógnitas que são independentes. E por isso eu tenho aqui um problema estaticamente indeterminado, né, como nós vimos lá em cima. Então, ele é estaticamente indeterminado. E ok, acabamos capítulo 5.3, 5.1, 5.2, 5.3, faremos logo 5.4 e as coisas vão aumentando.